capítulo 4, leremos o verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao versículo 18. Vamos esperar que os irmãos se encontrem, nas suas Bíblias. Será aqui, projetado. Mas é importante que os irmãos manuseiem a palavra de Deus. É muito gostoso podermos, fazermos este manuseio e essa intimidade com a palavra maravilhosa do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o exterior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos assim nos assentar. Que Deus abençoe ricamente esta palavra e que ela venha fazer morada em nossos corações. Paulo, ele começa fazendo uma afirmação muito ousada. Ele diz que o homem, ele pode viver uma vida e alcançar um patamar de não desanimar. É natural que o homem desanime, é ou não é verdade? Hein? Tem hora que você vai ali, você está estudando, a matéria é difícil, tem hora que você desanima. Desanima ou não, jovens? Nossa, mas que matéria difícil, que negócio difícil, dá vontade de desanimar. Isso é normal na nossa vida. No trabalho, você está ali trabalhando e chega um momento que você diz assim, dá vontade de desanimar. Porque vai, trabalho, vou todos os dias e eu não vejo talvez o resultado que eu queria. É natural do homem chegar a um ponto dele encontrar um desânimo na sua vida. Sim ou não, meus irmãos? Natural, Mas Paulo diz que o homem pode chegar a um ponto de não desanimar, a um ponto dele ter na sua vida uma experiência tão gloriosa com o Senhor. E isto tem uma palavra que é o nosso tema nesta noite, que é: não olho as circunstâncias, mas eu vivo pela fé. Amém, meus irmãos? Diga para o seu irmão do seu lado: eu não olho as circunstâncias, mas eu vivo a fé, porque a fé vai fazer você viver uma vida que você não mais vai desanimar. Amém, meus irmãos? Mas nós vamos ver no relato da palavra de Deus que muitos homens viveram momentos, e eram homens de grandes experiências com o Senhor, viveram momentos que eles se desanimaram. E um desses foi Elias. Depois de Elias orar ao Senhor, a palavra diz que ele desafiou 850 profetas de Baal, e a palavra diz que ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor: Senhor, eu quero nesse instante que o Senhor venha, que o Senhor faça presente na minha vida. Eu quero provar a este povo que se distanciou do Senhor, este povo que não está dando mais crédito ao Senhor, que o Senhor é o Deus que responde por fogo. O Deus que responde com fogo está aqui nessa noite para responder a sua oração. Amém, querido? E Elias, ele ora ao Senhor. E ele diz: ao Deus que responder por fogo, este Deus é o Deus Todo-Poderoso. Os profetas de Baal e outros profetas fizeram um teatro, se cortaram, gritaram e nada aconteceu. E Elias, ele olha para o céu e ora ao Senhor: Deus, responde nessa hora com fogo.
E a palavra diz que o fogo desceu do céu. Nesta noite eu tenho certeza, você que está aqui neste culto, Deus, Ele vai queimar e vai incendiar a sua vida aqui neste culto, nesta noite. Amém, queridos? Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: eu estou desanimado, eu estou pensando em parar na minha caminhada, eu estou até mesmo pensando em parar em tudo na minha vida, mas hoje Deus vai mudar este quadro na sua vida. Amém, queridos? Você vai viver uma nova fase a partir dessa palavra aqui nessa noite. Talvez o seu trabalho, talvez na sua casa, talvez com seu filho, você está a ponto de desanimar, mas hoje Deus vai te dar um renovo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Elias, depois de tudo aquilo, daquele mover de Deus, daquele fogo consumindo o altar, o fogo consumindo todo o holocausto, o fogo consumindo os profetas de Baal, depois disso tudo, Elias, ele desanimou. Ele disse: Senhor, basta, já não suporto mais, já não aguento mais. Se for a tua vontade, que o Senhor possa levar a minha vida, que o Senhor possa nessa hora me levar diante de ti. Eu até quero pedir ao Senhor a morte. E a palavra diz que Elias, naquele instante, ele sentiu um desânimo. Mas nessa noite, a palavra diz que nós aprendemos com os erros daqueles que viveram uma experiência com Deus. E nós vamos entender nessa noite que Paulo diz: Elias, mesmo vivendo tudo aquilo, ele pensou em desanimar. Mas hoje, Deus está falando com você aqui nesta noite. Ele vai te dar uma bênção que você vai entender. Não importa as lutas, não importa as provas, eu não vou desanimar. Por quê? Porque Deus está comigo, e se Deus está comigo, eu tenho certeza da minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que Paulo, ele viveu muitas lutas, sim ou não? Paulo viveu muitas lutas, sim ou não, meus irmãos? Viveu. Nós podemos dizer que Paulo, ele passou por muitos momentos difíceis. E ele diz assim: mesmo que o homem no seu exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Nós vemos que Paulo, em certa feita, ele viveu um momento muito difícil, juntamente com Silas. A palavra diz que eles estavam pregando o Evangelho, anunciando o reino do Senhor. E ali havia uma moça, uma menina, que dava muito lucro aos seus senhores. Ela adivinhava. E a adivinhação, logicamente, é algo que não pertence da parte de Deus. Ela era usada pelo inimigo. Uma menina completamente endemoniada. E a palavra diz que ela começou a perseguir Paulo, acompanhar Silas, e chegou um determinado momento, aonde elas estavam falando: realmente esses homens, eles pertencem ao Deus vivo. Esses homens realmente fazem parte de um povo, fazem parte de uma igreja, que realmente Deus está com eles. E Paulo começou a incomodar com aquilo. E Paulo olha para trás e na mesma hora repreende aquele espírito daquela menina. E a palavra diz que aquela menina, na mesmo instante, ela foi liberta para a glória e louvor do nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, que nós vamos entendendo isso. Não importa como você se encontra, não importa como você está, mas se você chegar diante da presença de Deus, diante daqueles que realmente pronunciam e falam do reino de Deus, você nesta noite pode receber uma grande libertação aqui neste culto, nesta noite. Pastor, mas o Senhor está dizendo que se eu entrar aqui oprimido, se eu entrar aqui endemoniado, se eu entrar aqui triste, Deus pode mudar o meu quadro? Deus pode sim, porque Deus é o Deus que opera em todos os âmbitos da vida do homem. Deus quer que você tenha uma vida de libertação. Deus quer que você tenha uma vida plena com Ele. E a palavra diz que todo mundo que tem um encontro com Jesus, essa vida é transformada, essa vida é liberta. E nesta noite, eu creio que você que nos assiste, você que está aqui nesta noite, você também receberá da parte do Senhor
uma libertação na sua vida. Se você entrou aqui hoje precisando de uma bênção, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus de Silas, aonde opera milagres, Ele está aqui para operar na sua vida, para a glória e louvor do nome do Senhor. Não importa a sua situação, não importa o que você está vivendo. E naquele instante, a palavra diz que aqueles homens ficaram muito aborrecidos, o dono daquela menina, porque eles tinham um grande ganho sobre ela. E a palavra diz que eles denunciaram Paulo e Silas, e Paulo e Silas foram presos. E a palavra diz que eles chegaram na prisão, apanharam, foram chicoteados, e a palavra diz que entraram ali. E sabe o que aconteceu, Jonatas? Eles começaram a lamentar, Jonas. Foi isso que a palavra diz? Começaram a reclamar, começaram a dizer: estávamos pregando o Evangelho, estávamos anunciando o reino, estamos aqui agora presos, estamos aqui agora acorrentados. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que eles louvavam e glorificavam o nome do Senhor. Amém, meus amados? Porque Paulo alcançou algo que nesta noite o Espírito Santo do Senhor quer que você alcance. Não olhe as circunstâncias, mas olhe aquilo que Deus vai operar na sua vida. Amém, amados? Paulo alcançou algo glorioso e maravilhoso. Ele já não vivia mais pelas circunstâncias, ele já não vivia mais por aquilo que ele via, mas ele podia contemplar que o Senhor era poderoso para estar com ele nos momentos mais difíceis, e que de forma alguma Deus o abandonaria, de forma alguma Deus o deixaria. Paulo agora ele chega a um momento na sua vida que ele entendeu algo maravilhoso. Não é as circunstâncias que me fará desistir de estar com Jesus. Não é as circunstâncias que me afastará do Senhor. Não importa se eu estou passando por lutas, não importa que eu estou passando por desemprego, não importa que eu esteja preso por causa da palavra de Deus. O que importa é que Deus esteja comigo, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo alcançou essa fé de saber que as circunstâncias, elas mudam. Não importa o que você está vivendo hoje, importa aquilo que é o que Deus tem preparado para você. E eu quero dizer nesta noite, o que Deus tem preparado para você é grande e glorioso, louvado seja o nome do Senhor. Porque o que Deus preparou para Paulo era algo extraordinário. Paulo seria um dos maiores plantadores de igreja em todos os tempos. Paulo deixaria, como hoje nós estamos lendo aqui, várias cartas maravilhosas, que hoje nós aqui estamos aqui desfrutando delas. Por quê? Porque Paulo entendeu algo. Não é o momento que vai definir a minha vida, mas quem define a minha vida agora é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra diz que Paulo, quando ele foi preso, quando ele foi ali chicoteado e lançado no fundo do cárcere, Paulo dava louvores e glória ao nome de Jesus. Nesta noite eu quero te fazer um convite. Se você está na luta, glorifique ao Senhor. Se você está vivendo um momento difícil, glorifique ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está chegando com o recurso e a solução para a sua vida aqui nesta noite. E a palavra diz que no meio dos louvores, Deus habita. No meio dos louvores, Deus age. E nesta noite eu tenho certeza que o seu coração está cheio de gratidão a Deus. Sim ou não, meus irmãos? Quem está feliz nessa noite, levanta a sua voz e dá glória a Deus. Diga a Ele o tanto que você ama. Paulo está dizendo assim: Senhor, não importa, está doendo, está difícil, mas eu sei de uma coisa, eu sei que meu Redentor vive e para sempre está cuidando de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que de repente, e na vida do servo é assim mesmo, quando tudo parece estar difícil, quando tudo parece que vai chegar ao fim, de repente Deus aparece para dar a ele o livramento. E a palavra diz que quando eles louvavam o Senhor, as candeias se abriram, as algemas caíram, porque não tem nada mais que agrada a Deus
que um coração cheio de gratidão, um coração que confia no Senhor. A palavra diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Eu confio no Senhor. Paulo estava dizendo: eu estou aqui confiando no Senhor. Eu estou aqui com a certeza de que a minha vitória já está chegando. A vitória que você veio buscar nesta noite já está chegando aqui na sua vida, na sua família, no seu filho, no seu marido. Mesmo que você agora não veja, mesmo que agora você não contemple, mas com os olhos da fé, você nesta noite vai enxergar: eu sei que o Senhor me dará uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que as correntes caíram, e naquele instante eles estavam livres. Nada pode segurar um servo de Deus, nada pode deter um verdadeiro adorador, nada pode distanciar aqueles que um dia aceitaram Jesus, confessaram que Ele é o seu Senhor, e aceitaram e transformaram a sua vida, e agora são novas criaturas em Cristo Jesus. A estes Deus vai cuidar para sempre, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que eles saíram dali, livres, libertos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas não somente isso, porque quem tem Deus na sua vida, Ele já não vive mais só para você, Ele vive também para aqueles que precisam de uma bênção. Paulo estava ali para comunicar a um homem, para dizer a ele, ao carcereiro que estava preso naquela situação, uma vida distante do Senhor, uma vida vazia. Paulo estava ali para anunciar a ele: se creres também, será salvo você e toda a sua casa. Quem crê que a salvação hoje está chegando no seu lar, quem crê que a salvação está chegando no seu filho, quem crê que a salvação está chegando no seu marido, quem crê que a salvação está chegando na sua esposa, levanta a sua voz e diga assim: glória a Deus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? A salvação chegou não só para aquele carcereiro, mas para toda a sua família. O que devo eu fazer para também andar com esse Jesus? Ele pergunta a Paulo, e Paulo responde: é só crer. Se você crer, se você tiver fé e saber que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, não somente você hoje vai ser salvo, mas toda a sua casa, ela também será salva. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra, ela nos ensina, e ela é rica, e ela é maravilhosa. Todos aqueles que alcançaram este olhar da fé, que creu nos passos e nas pegadas de Jesus, têm vivido momentos maravilhosos na presença do Senhor. Exemplo disso, nós podemos falar aqui, Moisés. Ele vive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Moisés, ele seria um novo faraó. Ele seria o homem mais poderoso da terra. Moisés seria um homem que dominaria todos os povos. E a palavra diz que pela fé Moisés deixou de ser filho de Faraó para sofrer junto com o seu povo. Porque a fé fez Moisés entender que tudo nessa vida vai passar, mas as coisas eternas, elas vão prevalecer para sempre. Quem está entendendo aqui, digam glória a Deus, diga que aleluia. Porque aquilo que é invisível são coisas que vão durar para a eternidade, mas o visível são coisas passageiras. Moisés, se ele olha no olhar visível, ele dizendo assim: eu vou ser agora faraó, ia passar, ia acabar, ia chegar um período onde ele iria viver a glória terrena, mas não viveria a glória de Deus. Mas ele disse: eu prefiro viver a glória de Deus. Por isso Moisés, ele deixou de ser faraó para andar com Deus. Nesta noite também nós temos feito uma escolha maravilhosa. Nós temos entendido uma coisa: eu quero andar com Deus aqui, eu quero estar com Deus aqui, eu quero viver com Deus aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque se eu viver com Ele aqui, se eu andar com Ele aqui, se eu entender que o projeto dele é para algo muito maior para a minha vida,
é algo que me levará a uma eternidade. E se eu compreender isso, que tudo isso aqui vai passar, que todas as coisas aqui um dia tem uma data de validade, mas se eu escolher andar com Jesus, eu agora vou viver uma vida eterna com Ele. Eu viverei coisas sobrenaturais com Ele, e assim eu poderei andar nos caminhos do Senhor e contemplar a sua glória. Eu quero nesta noite entender isso, Senhor, que pela fé eu ande com Teu Espírito, pela fé eu contemple a glória do Senhor, e assim eu quero andar e viver na Tua dependência, Senhor. Eu quero dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero contemplar tudo aquilo que o Senhor me deu, o direito de um dia morar com o Senhor na eternidade. Porque a palavra diz, aquele que quer Jesus só para esta vida é a mais miserável criatura. Eu quero ver e viver as coisas que o Senhor tem para mim aqui, mas o mais importante, eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero estar na galeria dos heróis da fé. Como Moisés viveu experiências gloriosas com o Senhor, como Abraão viveu experiências gloriosas com o Senhor, eu também nessa noite quero declarar diante de Ti, eu quero viver experiências que irão marcar a minha vida. Não só experiências que me levarão a viver coisas momentâneas, mas eu quero viver algo que me levará a viver as coisas eternas. E que assim eu possa caminhar como aqueles homens caminharam, sabendo que o Senhor está cuidando de cada passo que nós estamos dando aqui nessa terra. Ao cuidado de Deus para cada um aqui nessa noite. Eu quero dizer a você, se você está vivendo um momento de luta, de prova, são circunstanciais, eles podem mudar, e Deus está aqui dizendo nessa noite, eu estou mudando a sua história. Se você hoje pensa que você está lutando sozinho, você pensa que a sua vida está sem direção, de forma alguma, eu estou no controle da sua história. Amém, queridos? Deus está no controle da nossa história, como Ele cuidou de Paulo, como Ele cuidou de Abraão, como Ele cuidou de Moisés. Deus está cuidando de você aqui nessa noite. Deus está aqui dizendo, a sua história, a sua vida, ela está sobre o meu controle. Eu estou aqui para te dar uma bênção. Estarei convosco até a consumação do século. Que esta palavra, ela possa permanecer no seu coração. Não olhe as circunstâncias mais, olhe pela fé. Olhe para aquilo que Deus tem para você. A palavra diz, para encerrarmos aqui nesta noite, mais de 2 milhões caminharam para a terra prometida. Já imaginou? 2 milhões de pessoas. Quantos entraram na terra prometida? Hein? Quantos entraram na terra prometida daquele povo que caminhou? 2 pessoas. Isso mesmo. Douglas, você está lendo Bíblia, glória a Deus, hein? Quem foi essas 2 pessoas? Quem? Josué e Caleb. Sabe o que Caleb falou? Há 45 anos Deus me chamou. Há 40 anos estou andando no deserto. 85 anos eu tenho. E eu, da mesma forma quando o Senhor me chamou lá, com os 40 anos, a mesmo vigor, a mesma força Deus tem me dado. Se Ele me chamar hoje para andar novamente no deserto, eu estou pronto para andar com Ele, porque andar com Deus, não há nada melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que aquele povo não entrou na terra prometida? Sabe, Douglas? Lá em Hebreus fala porque eles não entraram, por causa da sua incredulidade. Nesta noite, lança fora a incredulidade. Creia, eu confio no Senhor. E quando eu confio no Senhor, como Caleb eu serei. Eu não vou desanimar. Olha para o seu irmão do seu lado e diz assim, eu não vou desanimar, porque estar com Cristo é a melhor decisão da minha vida. Amém, igreja? Eu não vou desanimar, não desanimarei, porque estar com Deus é a melhor parte da minha vida. Aleluia.
sobre o ambiente. Aleluia, meu Deus.